Oi, amores, tudo bem com vocês? E hoje temos mais um cabelão a ser transformado, um cabelo muito, muito grande. Mas a minha cliente decidiu fazer apenas um corte em camadas e eu vou demonstrar para vocês como é que eu faço a realização desse corte. Eu vou pedir logo a vocês para curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para me ajudar a impulsionar o meu canal. Continuando, então, como eu falei, a minha cliente decidiu apenas fazer um corte. Eu tinha feito um botox nesse cabelo já havia um ano, então do meio para baixo dá para perceber que ele estava um pouco liso e a raiz estava um pouco volumosa, estava com mais volume na raiz e do meio para baixo estava com menos volume por causa do botox. Ela até marcou comigo pro próximo botox para conseguir amenizar o volume desse cabelo, que é muito volume, o cabelo dela é muito volumoso e seca muito rápido. Instante, instante tinha que ficar molhando para conseguir realizar o corte. E como eu falei, o corte dela vai ser em camadas. Ela gosta desse corte em V, mas eu não vou deixar aquela pontona muito grande, né? Como eu falei em um outro vídeo também que eu fiz o corte em camadas, eu não gosto daquela ponta muito grande. Tem cliente que gosta e tem cliente que não gosta, vai depender também do gosto da cliente, mas eu não gosto muito de deixar aquela ponta muito grande. Eu não acho que fica um aspecto legal, mas tem gente que gosta, e como a gente trabalha com cliente, a gente tem que fazer conforme o cliente gosta, dando a nossa opinião, lógico, né? Então, para começar aí, eu fiz da mesma forma que eu fiz o meu corte anterior, que eu postei há um tempo atrás para vocês, e foi da mesma forma, eu penteei esse cabelo todo para frente, a cliente até já sabia, eu acho que ela tinha visto o vídeo, que ela até já sabia a forma como ela queria, que era pentear esse cabelo todo para frente e realizar o corte para assim ficar todo em camadas. Então foi o que eu fiz, eu penteei esse cabelo todo para frente com essa escova, que ela me ajuda bastante, ela baixou um pouco a cabeça para me ajudar a facilitar nesse corte. Então eu apenas penteei. E depois que esse cabelo estiver bem alinhadozinho, todo mesmo pra frente, a gente tem que ver se por dentro tem cabelo embolado, né? Porque às vezes eu abri aí, ó, porque às vezes fica cabelo embolado por dentro e a gente não percebe. Então a gente tem que deixar ele todo alinhado. Depois que a gente conseguir alinhar ele todo pra frente, é que a gente vem e tira o tamanho que a gente quer. Geralmente quando eu corto esse tipo de cabelo, eu corto um palmo, mais ou menos uns 20 centímetros. Esse corte, ele não vai tirar muito o tamanho do cabelo, ele vai fazer uma degradação no cabelo, mas ele não vai tirar muito o tamanho. Tanto é que quando a gente corta, a gente não vê muita mudança em relação ao tamanho do cabelo, porque ele vai fazer essa degradação no cabelo, no corte, mas o tamanho em si ele fica, ainda permanece quase do mesmo tamanho. Vai depender muito o tanto que você vai cortar. Então, geralmente eu corto em torno de um palmo, 20 centímetros. Mas se a cliente tiver decidido a cortar mais, aí eu corto mais, que eu chego a cortar até 30 centímetros, né? Vai depender muito do tamanho que a cliente queira. Se ela fala, não, não quero cortar muito, quero deixar do mesmo tamanho, quero só mesmo fazer o modelo do corte, né? Então eu corto geralmente um palmo a 20 centímetros. Então aqui eu já consegui alinhar, depois que eu percebi que eu consegui alinhar todo o cabelo para frente, sem deixar nenhum bolo de cabelo ali por dentro, né? Tá todo alinhadinho. Eu pego a tesoura e dou um corte. Ó, como vocês observam, tá mais ou menos aí um palmo, né? Uns 20 centímetros de cabelo. E eu corto sem medo algum. E depois que eu corto, ele vem com a leve degradação do começo do cabelo até o final do cabelo. Ou seja, para frente, o cabelo da frente, ele vem mais curto e para trás ele vai ficando mais longo, dando como se fosse um modelo de corte em V. Gente, depois que eu realizo o corte, eu alinho o cabelo, penteo o cabelo todo para trás e vou começar a alinhar esse cabelo para ver se tem alguma ponta passando e alinhando todo o corte para deixar ele bem conectado, um corte bem acabado, bem bonito de se ver, né? Não deixar nenhuma ponta passando e esse cabelo ficar com a finalização de corte perfeita. Então depois que eu pentio todinho esse cabelo, eu vou começar primeiro na parte da frente para mim começar a alinhar esse corte, né? Como vocês podem observar, ele já tá nesse estilo vindo mais curto. Como eu cortei pouco na frente, quando eu joguei para frente eu cortei pouco, ele não vai vir, nas camadas não vai ser tão destacadas, né? Mas ele tá levemente em V, como já dá para observar, e eu vou intensificar mais essa degradação de frente para trás. Ela queria na frente mais curto, então eu vou degradar mais da frente para trás. Eu vou alinhando o corte, mas na parte da frente eu vou cortando mais curto e vou descendo a tesoura para ir conectando com o corte de trás. Outra coisa que eu acho interessante falar aqui nesse corte é sobre aquela pontona lá do final do V, como eu falei. Eu corto um pouco dessa ponta, uns 2, 3 dedos,
para não ficar essa ponta muito grandona, porque quando ele fica seco, ele não fica tão legal, fica uma ponta como se fosse passando, sem estar alinhada com o corte. E aqui, como eu falei para vocês, ó, eu separo a parte da frente e vou fazendo uma degradação, né, bem de cima, e vou descendo a tesoura bem de leve mesmo. Eu não entro com a tesoura no cabelo, eu vou apenas desfiando ele de cima para baixo e dando uma conexão ao corte. Então eu pego a minha mechinha que eu separei da frente, né, de orelha a orelha, e vou dando essa conexão, desfiando ele de cima para baixo. Não é difícil, é fácil, né? Eu vou apenas dando essa conexãozinha, vou vendo a parte que tá passando, ó, vou cortando. E o que tiver passando, o que tiver desalinhado com o restante do cabelo, a gente vai tirando e dando essa conexão legal no acabamento do corte, tá bom? Aqui eu desfio mais um pouquinho na frente. E como vocês podem observar, eu apenas deslizo a tesoura com a pontinha da tesoura, eu vou desfiando o cabelo levemente, né? De cima para baixo. Como eu sou direito, nesse lado eu tenho mais facilidade de cortar. Já no outro, já é um pouco difícil para mim cortar, por conta da posição da minha mão. Mas eu tenho que deixar o outro lado igual a esse lado, fazer da mesma forma, desfiando, desfiando, bem de leve, para deixar esse corte nessa descida, nessa degradação desse corte. Depois que eu desfiei a parte da frente, eu vou unir com a parte de trás e ver se eles estão conectados, né? Se eles estão conversando, não está passando muito, porque se tiver alguma ponta passando fora do alinhamento dessa descida, eu tenho que retirar. Eu tenho que trazer mais naturalidade possível nesse corte para todos os fios estarem conectados, né? Eu não posso deixar nenhum fio fora do alinhamento, porque senão a cliente vai perceber que tem algum fio fora do alinhamento do corte. Então a gente tem que se ligar nesse corte, né, que vindo descendo, sempre tá alinhando todos os fios e ficar um corte bem acabado, né, um design bem bonito realmente. Já cheguei nesse outro lado e como eu falei também, não é diferente do lado que a gente fez, a gente divide orelha a orelha e faz o desfiado da mesma forma. Esse lado eu tenho um pouco de dificuldade porque, como eu tinha dito, eu sou direito. Talvez esse lado seja melhor para quem seja esquerdo. Então, eu sinto um pouco de dificuldade nesse lado, mas é da mesma forma. Eu vou desfiando os fios, né, dando uma degradação. E a tesoura sempre de baixo para cima, né, para ir descendo essa pontinha e a gente conseguir desfiar essas pontinhas, né, de cima para baixo. E a tesoura que eu estou usando, gente, é a fio laser, porque ela prende melhor o fio na hora do corte, tem um corte mais preciso. Se fosse a fio navalha, ela já deslizava mais. Ela é muito boa para fazer camadas, mas aí nesse momento ela ia deslizar mais. Eu não ia conseguir fazer um corte muito preciso. Então, para segurar, para cortar melhor essas pontinhas, é melhor usar uma fio laser, porque ela tem aquelas listrinhas, né, na tesoura que seguram, prendem mais o cabelo e dá um corte mais preciso, né, mais eficaz. Então aí essas minhas pontinhas, elas não vão fugir quando eu realizar o corte. Já a fio navalha, quando eu corto, ela já foge mais quando eu preciso de um corte assim mais preciso, tá bom? Mas como vocês puderam observar também não é difícil, né? É só vir descendo a tesoura e alguma pontinha que for passando, eu vou realizando esse corte sempre de cima para baixo e alinhando todo o corte, ó. E se alguém quiser alguma dica ou quer me dar alguma orientação, ou gente, também estou aqui para aprender, né? Todos nós estamos para aprender, então estou também aberto e disponível para qualquer informação que vocês puderem vir a fornecer, tá bom? Então eu cheguei aqui na franja e eu separo essa franja e eu vou dar outra dica aqui de corte, que é essa franja para ela estar uma franja conectada também com esse corte. A minha cliente queria uma franja aí no nariz. Gente, eu não ia, lógico que eu não ia cortar uma franja no nariz dela, ia ficar muito infantil, não ia combinar muito com ela, com o tamanho do cabelo dela, então não fiz essa franja no nariz, mas eu fiz mais ou menos de uma forma que ficasse do nariz e vindo descendo. Ou seja, eu fiz uma leve degradação nessa franja, né? Uma franja que conectasse, que conversasse com o restante do cabelo, né? Com o corte que eu realizei, tá bom? Então, depois que eu separo essa parte da franja, eu divido ao meio. E antes de eu falar como foi feito o corte, a franja a gente pega um ponto alto da sobrancelha e faz uma voltinha até chegar no outro ponto alto da sobrancelha. Tem gente que gosta de fazer quadrado, mas eu gosto de fazer assim mais redondinho. Depois eu separo ao meio no nariz. E quando eu separo ao meio, eu pego um dos lados, alinho, deixo bem alinhadinho
e elevo esse cabelo até o maxilar da minha cliente. Depois que eu faço isso, realizo o corte de cima para baixo, né? Vou desfiando de cima para baixo, da mesma forma que eu estava fazendo em todo o resto do cabelo. Então essa parte já foi cortada e ela ficou como se fosse o início no nariz e foi descendo. Então ela vai conversar com o corte, de baixo para cima. Eu vou ver se ficar alguma pontinha passando. Se tiver alguma pontinha passando, a gente corta novamente só para alinhar mais, tá bom? Então o corte foi feito dessa forma, como se fosse do início ali, do maxilar, até o final chegar ao queixo. A gente vê que ela tá no nariz, mas ela vem levemente descendo, né, degradando. E do outro lado eu faço da mesma forma, eu vou alinhar e vou puxar até o outro maxilar, né, do outro lado. Então é só alinhar esse cabelo nos dedos, né, penteia, deixa bem alinhadinho no dedo e muito cuidado, cortar de baixo para cima, tá bom? Sempre na mesma posição. Aqui, como eu sou direito, eu tive um pouquinho de dificuldade, porque sempre um lado eu tenho mais dificuldade que o outro. Mas vai ficar da mesma forma, ó. Aqui no nariz e ela vem degradando, né? Vem levemente descendo para unir junto com o restante do corte, tá bom? Então vai ficar bem legal. Ela pediu no nariz, então eu fiz um corte no nariz, mas ela vai ficar ao mesmo tempo conversando com um corte, tá certo? E depois que eu terminei os dois lados, eu vou alinhar e ver se tem alguma pontinha passando. A gente percebe que já ficou uma franja muito bonita, né? Bem desfiada. E se tiver alguma pontinha passando que esteja fora do contexto aí, né? Dessa conexão, a gente tira só essa pontinha para não deixar nenhuma ponta assim destoando, né? Passando muito em relação ao corte, tá bom? E, gente, o corte foi esse, né? O corte tá praticamente todo finalizado. A minha cliente, ela queria bem mais camadas, então eu ainda fiz mais camadas na parte de trás. E nessa hora eu estava analisando se tinha alguma ponta passando, porque eu sou muito cuidadosinho, alguma pontinha que fica passando para o corte estar todo conversando, né? Aí eu desfiei mais um pouco, porque eu achei que estava pouco desfiado do que o outro lado. Então eu desfiei mais um pouco para dar uma leve degradação ainda desse outro lado aí. Mas isso é muito questão de analisar e perceber, né? De percepção. Então você tem que ter essa noção de percepção, se tá tudo conversando, se tá tudo bem acabado, né? Bem conectado. Porque se tiver aí vai ser show no final quando a gente finalizar esse cabelo. Se tiver alguma pontinha aí no final de tudo que escovar e pranchar, aí a gente vai ter que tirar essa pontinha que ainda ficou por fora do corte, né? E como o cabelo da minha cliente secava muito rápido, em instantes eu molhava para mim conseguir realizar o corte, né? Para mim conseguir terminar o corte. Mas aí eu já havia praticamente terminado o corte. Eu molhei mesmo um pouco só para mim secar, escovar esse cabelo e a gente ver esse cabelo finalizado e escovado, né? Com as camadas bem feitas. Porque um corte em camadas, sem ele estar finalizado, não dá para perceber muito essas camadas. Então a gente tem que fazer uma finalização bem feita para a gente conseguir perceber a modelagem do corte, do acabamento que foi feito, né? Toda essa conexão do corte que foi feita, tá bom? Gente, vocês lembram que eu falei que eu sou muito perfeccionista sobre as pontinhas que ficarem passando? Então, nessa hora aí eu molhei o cabelo completo novamente para mim observar as pontinhas que ficaram lá do finalzinho do cabelo, né? Eu não tinha dado muita atenção nessa parte de trás do final. E a gente tem que conectar também, conversar com todo o corte. Então, eu não gosto daquela pontona do V. Então, eu vou ter que conectar essa parte aí do final para conversar com todo o restante do cabelo, sem deixar aquela pontona de V, que é muito estranho. Então, eu tirei um pouco dessa pontona para deixar bem conectado, né, bem finalizado essa partezinha aí do cabelo, tá bom? E o cabelo dela tá com um aspecto assim um pouco estranho, porque como eu havia falado, tem um botox do meio para baixo e na parte da raiz já tava com 1 ano que precisava realizar o botox. Então, quando ela lavar esse cabelo em casa, ele vai ficar muito volumoso em cima e essas pontas elas não ficam tão volumosas porque ela tem química, né, do botox. Então, ela passando no reparador ou algum produto, ele vai ficar com as pontas bem bonitas, porém o restante do cabelo ele vai ficar alto. Então, ela já tem que realizar esse botox para unir, né, ficar bem baixo e uniformizar, né, raiz com o restante do cabelo, não ficar esse aspecto de raiz bem alta, volumosa, com essas pontas mais ou menos lisa. Então é interessante que ela realize depois ou um inteligente ou um botox para uniformizar esse volume, né, do cabelo dela.
E, gente, depois que eu alinhei tudo, que eu vi que não tinha nenhuma ponta passando, que eu sou muito perfeccionista em relação a essas pontinhas que ficam passando, como eu já havia falado, né? Depois que eu alinhei tudo bem direitinho, a gente vai para a nossa finalização. E a nossa finalização, lógico que tinha que ser perfeita para a cliente ficar encantada com o corte, né? E aqui eu ainda estava tirando algumas pontinhas das camadas e depois eu fiz a escova, depois que eu escovei todo esse cabelo, o cabelo dela foi necessário passar a prancha, porque tava muito volumoso na raiz, então eu passei a prancha na raiz dela e as pontas eu somente enrolei mesmo, né? Fiz um babyliss nessas pontas para dar um acabamento legal, tá certo? E no Bora Lá veio esse resultado, e o resultado foi esse, gente, maravilhoso. Não dá nem pra acreditar que é o mesmo cabelo, né? Porque o cabelo dela tava muito volumoso. E quando a gente realiza um acabamento, uma finalização bonita, fica outra pessoa. Como eu fiz o babyliss, não dá pra perceber muito as camadas, né? Do início lá do cabelo vindo descendo, mas ele tá todinho em camada. Ele vem na frente mais curto e vem descendo até chegar no finalzinho do cabelo. E se eu tivesse deixado aquela pontona lá, ele tava bem V. Ficaria aquela pontona do V, né? Como eu falei, eu não gosto, mas tem cliente que gosta daquela pontona do V. Então isso vai muito de gosto de cliente para cliente, tá bom? Eu, como cabeleireiro, dou minha opinião para cliente, mas aí é muito do gosto da cliente mesmo, tá certo? A gente tem que respeitar cada gosto de cada pessoa, né? Então, eu espero que tenha gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Conto com vocês para se inscreverem no meu canal, curtirem, compartilharem e ativar aí o sininho. Obrigadão, valeu!